Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GAS. Por favor, jovem abençoado de Deus, inicia o teu trabalho. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Data: 10 de novembro de 2023. Contexto: formação da cidadania participativa dos jovens participantes da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Temática: consciência negra, conto de Machado de Assis, maior escritor brasileiro negro. Pai contra mãe. Primeiro panorama contextual. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro aparelho era o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Sem o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, o furto e a embriaguez. É a sobriedade e a honestidade se estabeleciam como certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcançar-se o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça, e fechado atrás com a chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente. Com pouco era pegado. Isso. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que paternalmente servia de padrinho, e mesmo o dono não era mau. Além disso, o sentimento da posse em propriedade sobre o escravo moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se. Entretanto, casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas latinos, espertos e sagazes, pediam ao Senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando no comércio local. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro
a quem lo levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido. Esse daqui. O nome, a roupa, o defeito. Só seguir, tá maravilhosa a leitura. O defeito físico, se eu tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinham a promessa, gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa quantificação. Muita vez o anúncio trazia em uma ou ao todo uma vinheta. Em detalhamento do anúncio, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. Isso. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com quem se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio de abundância e apetite, ou por ter alto nível de estudos. A pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, ou acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem ao desordem. Maravilha! Vamos lá para a próxima leitura. Vira a capa do livro, jovem abençoado, por favor, apresente-a. Laurentino Gomes, autor de 1822 e 1889. Edição revista e ampliada. Título: 1808. Com uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Globo Livros. A escravidão. Comprei um negro por R$ 93.600. O arquivista Luiz Joaquim dos Santos, Marrocos, em carta ao pai, uma semana depois de chegar ao Rio de Janeiro, em 1811. Na cidade do Rio de Janeiro, são muitos os monumentos e lugares históricos da época de Dom João VI, abandonados ou mal identificados. Mas nada se compara ao que aconteceu com o mercado do Valongo. Ao longo de quase 200 anos, a maior entreposto negreiro das Américas sumiu do mapa sem deixar vestígios, como se jamais tivesse existido. Sua localização era até pouco tempo atrás ignorada nos mapas de ruas e nos guias turísticos. Situada entre os bairros de Gamboa, da Saúde e do Santo Cristo. A antiga Rua do Valongo até mudou de nome. Hoje se chama Rua Camerino. Ao final dela, em direção à Praça Mauá, uma ladeira intitulada Morro do Valongo, sem nenhuma placa, monumento ou explicação. É a única referência geográfica que restou, e como se a cidade, de alguma forma, tentasse esquecer o velho Brasil. O velho mercado. O velho mercado
O velho Volta, mercado Lido. negreiro. É como se a cidade... É como se a cidade, de alguma forma, tentasse esquecer o velho mercado negreiro e a mancha que ele representa na história do Brasil. Perfeito. O esforço inútil, porque bem ali perto fica o sambódromo, onde, em todo carnaval, uma escola insiste em lembrar que a escravidão faz parte da memória dos cariocas e brasileiros. Em 1996, a história do Valongo emergiu do subsolo de uma forma abrupta. Um casal de moradores da rua Pedro Ernesto 36, no bairro da Camboa, decidiu fazer reformas em sua casa, construída no início do século XVIII. Durante as escavações, achou em meio ao entulho centenas de fragmentos de ossos misturados e cacos de cerâmicas e vidro. Eram os vestígios do até então desconhecido cemitério dos Pretos Novos. Ali, 200 anos atrás, enterravam-se os escravos recém-chegados da África e mortos antes de ser vendidos. Até o começo de 2014, os arqueólogos envolvidos nas obras de reurbanização da região portuária da cidade haviam reunido, além de utensílios domésticos e objetos pessoais, 5.563 fragmentos de ossos. A maioria era do sexo masculino e com idade entre 18 e 25 anos. Todos eles apresentavam sinais de cremação. O motivo é óbvio. No Rio de Janeiro, de Dom João VI, só os brancos tinham o privilégio de ser sepultados em igrejas, próximos de Deus e do paraíso celeste. Os escravos eram jogados em terrenos baldios ou valas comuns, nas quais se ateava o fogo, e depois uma camada de cal. Estima-se que um total de 20 mil cadáveres foram sepultados ou cremados na região do Valongo, até a desativação do mercado negreiro em 1840, motivo de uma campanha para que o local seja reconhecido como um dos patrimônios mundiais da humanidade pela Unesco, a agência da Organização das Nações Unidas, responsável pelo fomento à educação, à ciência e à cultura. Maravilha! Escravidão e história do Brasil. Basicamente, século XVIII e principalmente século XIX. Formação da cidade do Rio de Janeiro em destaque. É nesse contexto em que se desenvolve a arte capoeiragem. Vamos lá, última leitura, jovem amado. Por favor, apresenta a capa deste belo livreto. Título: Capoeira. Organização: Fred Abreu e Maurício Barros de Castro. Encontros Capoeira. Apenas o iniciozinho da apresentação. Coisa boa. Livro maravilhoso. Apresentação: Maurício Barros de Castro e Fred Abreu são pesquisadores. A arte marginal que se tornou patrimônio cultural do Brasil, herança africana que se desenvolveu em terras brasileiras e já se espalhou por todos os continentes. Ritual forjado em roda, espaço do sagrado e do profano, onde o corpo canta, toca, dança e luta. A capoeira se alimenta da multiplicidade. Como afirmou o mestre Pastinha, é tudo que a boca come. A capoeira possui mesmo este caráter antropofágico. Absorve as sutilezas das culturas locais por onde passa. Transita entre a tradição e a modernidade. Se utiliza da memória corporal e da oralidade como forma de sobrevivência. É claro, se globalizou. Pessoas de diversas nacionalidades praticam o jogo em mais de 150 países.
Esta movimentação, que permitiu a preservação e transmissão da arte, só foi possível por intermédio das errâncias dos mestres de capoeira. Indivíduos obstinados que, mesmo sem qualquer apoio privado ou público, conseguiram difundir a capoeira numa esfera global. Não é por acaso que este volume se dedica às vozes dos mestres de capoeira. Por meio de entrevistas publicadas nos jornais e revistas, além de relatos feitos para pesquisas, podemos ouvir as histórias e ensinamentos dos principais responsáveis pela continuidade do jogo. Maravilha, é isso. Escravidão, capoeira e história do Brasil. Viva a consciência negra. Por favor, jovem abençoado, mostra a capa deste belo livro, por favor. Capoeira, coisa boa. E o outro logo atrás, por favor, 1808. Outro livrão. E os manuscritos, por favor. Sua obra, seu trabalho. Muito orgulho da sua participação na Escola de Campeões. Rapaz abençoado, pode virar as páginas aí. Opa, aí sim, aí é cultura da ostentação que Papai do Céu se agrada. Aí sim, vamos ostentar, coisa boa. Maravilha, Deus te abençoe, te agracie, principalmente com sabedoria. Amém.